Primeiro dia do Semeando, nós vamos ter 12 dias proféticos, você não pode ficar de fora. Amanhã nós vamos ter culto, amanhã, terça, quarta, quinta, até a próxima quinta-feira da semana que vem, serão 12 cultos, para a gente profetizar a respeito do ano da coragem, do ano de 2026, aleluia. Como já foi declarado aqui, esse ano profeticamente para nós é o ano da coragem. E quanta coisa a gente precisou de coragem para se executar. Eu dei essa palavra aqui na virada do ano, eu gostaria de repetir, porque hoje o tema da palavra é coragem para começar do jeito certo. Sabe por quê? Porque eu não sei se você consegue perceber, mas num piscar de olhos o ano passa. E de repente você está ali no Natal, correndo atrás dos presentes. Você piscou o olho, já está na virada do ano. Você piscou o olho de novo, o ano já foi. A virada já acabou. Aí de repente você foi o primeiro dia já foi também, hoje já é dia 4. Hoje já é dia 4. E aí muitas vezes a gente não tem tempo para planejar. A gente não tem tempo para parar e olhar e perceber o que falhamos em 2025. E muitas vezes, amados, nós precisamos realmente de coragem para falar: opa, peraí, eu preciso dar um basta nisso aqui, eu preciso dar um chega nisso aqui. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência, e você vai perceber isso, é por isso que você precisa de coragem esse ano, para fazer do ano novo, um novo ano na tua vida. Você precisa de coragem para você ser minucioso e prestar atenção nos detalhes da sua vida, porque nós temos a tendência a repetir aquilo que foi feito ano passado. Sabe por quê? Porque se tornou natural na tua vida. Quantas e quantas práticas você teve no ano de 2025, práticas essas que se tornaram naturais na tua vida, se tornaram parte do processo, parte do dia a dia, e o dia a dia vai passando, e você está vivendo uma vida no automático, e você não consegue perceber como a sua vida está. Você não consegue parar e refletir, e perceber onde realmente está o problema da tua vida. Sabe, eu não tenho esse número, mas um dia, eu vi uma pesquisa, sabe aqueles barcos transatlânticos, aqueles barcos bem grandão, sabe? Quem sabe o que eu estou falando? Amém? Você sabe quantos quilômetros antes ele precisa começar a virar, para ele conseguir mudar o destino lá na frente? Eu não lembro essa pesquisa, se você conseguir dar um Google aí, mas eu lembro que eram muitos quilômetros antes. Ele precisava já apresentar algumas mudanças na sua rota, e esses navios novos, é muito moderno, o leme é um negócio automático, é um negócio muito tecnológico. A gente pensa em leme, a gente pensa naqueles, aqueles negoção grandão de madeira, mas é um negócio muito assim, muito tecnológico. E ali o capitão, ele estava mostrando, e o barco, ele ia alterando milimetricamente, porque lá na frente, presta atenção no que eu vou falar para você, porque isso aqui é profético. Lá na frente ele precisava mudar a rota, então ele já estava apresentando aqui atrás sinais dessa mudança. Quem pegou? Hoje já é dia 4. Hoje já é dia 4.
Você já precisa começar a apresentar hoje. Na verdade, você já deveria estar começando a apresentar para a tua vida, para a tua história, sinais de uma mudança de rota. Por quê? Porque nós temos a tendência a seguir o caminho que nós já fizemos. Como assim, pastor? Isso aqui é um efeito natural da vida. É um efeito natural. O nosso corpo é 80% água. É isso? 80%? 70%? 70% água. Se eu pegar aqui, ó, presta atenção. Quantos aqui estão vendo aqui? Vamos ver se vai dar certo. Vocês perceberam que a água escolheu um caminho para escorrer? Sim ou não? Esse aqui é o nosso caminho. São as nossas escolhas. É aquilo que nós vamos elaborando durante todo um ano, que vai se tornando algo prático em nossa vida. Você foi assumindo caminhos, você foi assumindo escolhas, você foi assumindo posições que te trouxeram até aqui e tornaram quem você é hoje. Amém? Se é bom ou se é ruim, aí é você que tem que ver. Mas olha que interessante, se eu jogar aqui e vou tentar jogar a mesma quantidade de água, você vai perceber que a água tem a tendência de seguir exatamente o mesmo caminho e não criar um outro caminho. Por quê? Porque foi um caminho que ela já trilhou. É algo natural. Nós temos a tendência de seguir o caminho mais fácil. É por isso que você precisa ter coragem para começar do jeito certo. Você precisa ter coragem para olhar para dentro de si e dar um basta e falar: ei, eu preciso mudar a minha rota, eu preciso mudar o meu caminho. E assim como esse navio transatlântico que não muda a rota muito rápido, de um dia para a noite, assim como esse navio que precisa de quilômetros de distância e começar a apresentar sinais de alteração, assim também é a minha e a tua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque você pode fazer desse ano um ano novo. Amém? Agora você pode também ter comemorado só o primeiro dia desse ano como um ano novo e viver todo o resto literalmente igual você viveu o ano de 2025. Quantos querem um ano novo em suas vidas? Dá um glória a Deus aí bem forte. Se proponha, tenha coragem para começar do jeito certo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 14 diz: porque ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Agora, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Durante esses dias você vai ouvir falar muito sobre coragem. E eu quero que, em nome de Jesus, cada palavra profética que nós vamos estar lançando aqui, eu quero que você tome para a sua vida. Amém? Porque não só você, mas eu também, eu preciso de coragem para começar do jeito certo. Para parar e olhar para as coisas que deram errado. Amém? Vamos lá. Em Neemias capítulo 1, a palavra, no versículo 1 diz: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá
com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam, guarda essa frase aqui, grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, Neemias falando, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando nós começamos essa leitura, nós vemos aqui é como se fosse o fim de uma história, um livro que começa uma história pelo fim, na verdade um fim que se torna um recomeço, mas até aquele momento parecia o fim daquela cidade. Neemias, ele não estava em Jerusalém, ele estava em outro lugar, mas quando ele vê o seu irmão, os seus compatriotas chegarem, ele pergunta sobre aquela cidade, e Hanani, ele fala que o povo estava passando por uma grande humilhação, que os muros daquela cidade foram derrubados. Amados, e quando nós nos acostumamos, quando a gente vai assistindo essas novelas, aquelas novelas mexicanas, sabe, das tragédias, aquelas coiseiras todas, a gente fica olhando para esse livro, e a gente fala, nossa, é uma novela isso aqui. E aí você começa a ler, nossa, que tragédia, agora vai se levantar um herói, não sei o que lá, e você fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas a pergunta que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é, por que os muros foram derrubados? Por que aquele povo estava passando por grande humilhação? E a resposta, amados, nós encontramos muito tempo antes. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis. No capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Não, vamos no versículo 1, capítulo 9, versículo 1. 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Eu quero que você se lembre do resultado que estava Jerusalém, amém? Os muros estavam derrubados. Agora, por quê? Pergunta para mim, por quê? Vamos ler agora 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, aqui é Deus falando, tá? E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi seu pai, quando lhes disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Lindo, amém? Versículo 6. Mas se vocês, aqui é Deus falando, hein? Presta atenção. Mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim,
e não obedecerem aos mandamentos e os decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarregarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará um motivo de zombaria entre todos os povos. Quando você lê esse texto, você percebe que o resultado da calamidade que o povo estava vivendo foi uma escolha. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Às vezes a gente vai lendo, a gente acha que as coisas estão acontecendo, nossa, Deus é mau. Mas a palavra que Deus dá, meus irmãos, é a palavra que Deus cumpre. O povo ter vivido o exílio, o povo ter sido arrancado da sua terra, ter sido levado como escravo, o povo ter vivido 70 anos em uma terra que não era deles, o povo ter tido todas as suas casas derrubadas, a proteção da cidade havia sido destruída, as portas haviam sido queimadas, as muralhas estavam ao chão. Tudo isso é referente e é a conclusão de uma escolha. Aquele povo escolheu se afastar de Deus, e Deus havia falado. Amados, deixa eu te falar um negócio aqui. Existem situações na nossa vida, e aqui eu quero que você preste muita atenção, por isso que você precisa ser muito inteligente quando você pensa na tua vida, porque tem situações que você não pode errar, porque se você errar, o tempo de reparo é longo, e eu acho muito interessante que você vai ler, porque o tempo de reparo é o livro de Neemias. Eu quero te encorajar a você ler Neemias esse mês, são 13 capítulos, leia o livro de Neemias, é um tempo de reparo, é um tempo onde o povo está retornando para o Senhor, onde o povo se arrepende da escolha que havia feito. E você vai perceber que enquanto aquele povo estava reparando os muros, estava num projeto de reconstrução, Satanás não esperou não, meus irmãos. E às vezes muitas vezes é a nossa vida. A gente está tentando reparar uma situação, e vem Satanás com outra situação. A gente está tentando reparar uma questão, e de repente aparece outra, e parece que Satanás não dá um tempo, e a gente fala: Deus, o Senhor prometeu só um gigante por dia, parece que o acordo já tem uma legião de gigante. E Satanás, ele não te dá tempo para você parar e olhar e falar: peraí, eu preciso me alinhar, eu preciso parar e concentrar na minha história, concentrar na minha vida. O primeiro livro que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 3, quando diz que já não existe um outro alicerce. Eu não sei se você entende o que é isso, mas alicerce precisa ser a base da nossa construção, amém? Não sei se você já acompanhou alguma obra, você sabe do que eu estou falando.
O alicerce, para uma construção dar certo, o alicerce precisa ser bem feito. E a Bíblia está dizendo aqui que não existe outro alicerce, que não adianta você querer dar um jeito, não adianta você querer dar um jeitinho brasileiro, não existe uma outra forma para a gente dar certo nessa vida, se o nosso alicerce não for Jesus, amém? Não existe um fator diferente nessa equação. Ou nós estamos alicerçados em Jesus, e a partir dali começamos uma linda e bela construção, ou podemos nos enganar e fazer com a gente a parábola das duas casas. Quem lembra? A casa linda e maravilhosa, uma foi construída na areia, a casa estava pronta, adornada, tudo prontinho. Pensa numa casa linda, tudo pintadinho, do jeito que a pessoa queria. O arquiteto chegou, só entregou a chave na mão, ó, está aqui, ó, pronto. A Bíblia vai dizer que vieram os ventos, as tempestades, e lhe deram contra aquela casa. Mas porque a casa estava construída na areia, a casa caiu. Acho muito interessante que nessa mesma parábola vai falar de uma outra casa de igual performance, linda e maravilhosa, mas que estava construída sobre a rocha. E a Bíblia vai dizer que também vieram os ventos, também vieram as tempestades e lhe deram contra aquela casa, mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu. Quero declarar sobre a sua vida, é por isso que você está aqui, porque você está construído sobre a rocha, amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. É por isso que você está aqui, é por isso que você está aqui, meu irmão, que você escolheu permanecer firme na rocha, você escolheu, e as tempestades estão vindo, as ondas estão vindo, estão batendo contra você, mas você está firme. Por quê? Porque o seu alicerce não é outro, o seu alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Por que o tema é coragem para começar do jeito certo? Porque na pressão nós fazemos loucura, é ou não é? É na pressão que você faz um financiamento que você se arrepende, sim ou não? É querer resolver o problema, você faz tudo de qualquer jeito. Neemias, quando ele tem aquele vislumbre de todo aquele caos, a primeira coisa que ele faz é chorar, se lamentar e orar ao Senhor. A atitude que nós precisamos ter coragem, por que nós precisamos ter coragem para começar do jeito certo? Porque Satanás, amados, pelas circunstâncias, te levará a tomar decisões impensadas, decisões que passando aos meses você vai se arrepender. Mas como você está caminhando na pressão de decisão e atrás das circunstâncias, você não para e não olha para a sua vida e fala: opa, peraí, deixa eu respirar. Quantos aqui no meio do turbilhão falam assim: não, peraí, deixa eu respirar aqui. Quantos aqui já fizeram essa mesma fala? Eu já fiz muitas vezes. Peraí gente, peraí. Deixa eu saber onde eu estou, peraí. Você quer ver quando eu estou numa cidade que eu não conheço, e o GPS me levou para um lugar que eu nunca vi.
e a minha esposa está tentando me levar para um outro lugar, e eu não sei quem eu ouço, se é minha esposa, se é o GPS, não sei o que. Ela, peraí, deixa eu respirar, deixa eu saber na onde eu estou. Aí eu me localizo. Quando eu me localizo, fica mais fácil de eu encontrar o meu destino. Olha que profético. Olha que profético. Aonde você vai, para onde você vai ir em 2026? A primeira coisa, você precisa saber onde você está. Saiba quem você é hoje. Porque sabendo a sua identidade, através da sua identidade, você vai tomar decisões corretas. Amém? Amém? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Coragem para começar do jeito certo, é coragem não apenas para olhar o fruto do pecado, mas para saber aonde está a raiz dele, aonde que o pecado se iniciou, qual foi o lugar que eu tropecei. Sabe, nós temos a tendência de olhar para o resultado e tentar dar uma resposta para o resultado, mas espera aí, eu preciso olhar qual foi a equação, quais foram as condições dos fatores que me levaram àquela resposta. Sabe, eu preciso, amados, se a resposta está dando errado, presta atenção e seja lógico na tua vida. Se a resposta está dando errado, não adianta você querer apagar com a borracha e só mudar a resposta. Ei, meu irmão, quando eu colava na escola, e não pode falar isso, né? Misericórdia. Quando eu retirava algumas respostas, vou melhorar. Quando eu comparava algumas respostas, eu olhava a resposta e esquecia de mudar a equação. E aí estava errado do mesmo jeito, canhado. Na hora que a professora ia corrigir, ela olhava a equação que eu fiz, e a equação que eu tinha feito não batia com a resposta que eu estava dando. E eu me lembro de uma vez que eu ainda falei para a professora, não, foi revelação. Deus, misericórdia, gente, misericórdia. Mas não tem como você só mudar a resposta. Você precisa olhar para a equação e ver o que está dando errado. Meus irmãos, quando começaram a colocar x e y nas equações, embaralhou tudo. Quando era só mais e menos e só tinha os números, era lindo. Aí colocaram 2x mais x e é igual a não sei quanto. Eu falei, meu Deus, onde que eles chegaram nisso aqui? É assim ou não é? Agora, imagina nesse embaraço todo, imagina como que é a tua vida. Imagina como que é a quantidade de equações, a tua história. E você só está olhando para a resposta. Ei, quem está recebendo aí em nome de Jesus? Você tem que olhar para a equação. A sua vida é uma série de fatores. Como assim, pastor? Vou falar aqui. Talvez, não sei, mas para a resposta dar certo, você precisa subtrair algumas pessoas da tua vida. Sim ou não? Talvez, não sei, mas para a resposta dar certo, você precisa somar algumas pessoas na tua história. Talvez, não sei, mas para a tua resposta dar certo, você precisa aprender a dividir algumas coisas. Amém? Quem está recebendo aí, vai dando glória a Deus aí.
Eu não sei quais são as equações da sua vida que precisam ser alteradas. Com base em 2025, eu sei o que eu preciso alterar para 2026. Tá? E eu já comecei, milimetricamente, a mudar a rota. Porque eu sei que muitas coisas levam tempo para mudar. Na sequência, Neemias ora e disse: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos. Amados, pega essa frase que Neemias ora aqui, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos. O que Deus havia falado para o povo lá em 1 Reis? Vamos voltar lá. 1 Reis, capítulo 9. Os meus olhos, final do versículo 3, olha que chave. Por isso que eu falo, a Bíblia está conectada, meu irmão. Final do versículo 3, os meus olhos e o meu coração sempre estará nele. O que Neemias está orando não é uma oração jogada ao vento. Neemias está trazendo à memória aquilo que Deus havia prometido. Vamos voltar lá para o livro de Neemias. Que os teus olhos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir o coração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Porque ele sabia que toda aquela calamidade era um resultado de uma escolha, meus irmãos. Você quer dar certo em 2026? Admita que você errou. Peça perdão. Peça perdão. Senhor, eu pisei na bola. Aqui Neemias, ele está pedindo não apenas perdão pelos pecados deles, mas ele está fazendo uma oração geracional. Senhor, perdoa quando os meus antepassados se desviaram de ti. Por quê? Porque o resultado, a colheita que nós estamos vivendo hoje, foi a escolha dos nossos antepassados. Muitas coisas, você pai, você mãe, que você está errando hoje, seus filhos colherão. Os seus filhos vão colher o caos daquilo que você está semeando. E Neemias, ele está aqui clamando, pedindo perdão, por quê? Porque ele está vivendo o tempo da colheita, de uma escolha errada dos seus antepassados. É por isso que a gente precisa ter coragem para começar do jeito certo, coragem para refazer, para olhar. Sabe por quê? Porque o conserto hoje da tua história trará resultados amanhã sobre os seus filhos. Amém? Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. O conserto hoje da tua história trará resultados sobre as próximas gerações. Ei, meu irmão, isso aqui é poderoso. E às vezes a gente não para, por quê? Porque a gente está vivendo no automático, a gente está vivendo dia após dia. O ministério de louvor pode subir. Às vezes a gente fica olhando, sabe, o povo ali no deserto, nossa, 40 anos no deserto, é demais. Como que pode um povo viver 40 anos peregrinando?
Só que, meu irmão, olha para a tua vida, olha para a tua história. De repente você está aí há 30 anos vivendo do mesmo jeito. Você está aí há 40 anos vivendo do mesmo jeito. E aí você está achando que você está bem, você está falando do povo que está no deserto. E o povo 40 anos, nossa, que povo de cabeça dura, né? Pois é, meu irmão, que povo de cabeça dura. Pois é. Pois é. Às vezes a gente não para raciocinar. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero declarar que esses 12 dias, eles serão proféticos na tua história, em nome de Jesus. E você vai sair daqui encorajado a mudar a tua história. E eu quero declarar, e se você recebe, levanta a sua mão, eu quero declarar que os frutos da tua fidelidade, você vai colher esse ano ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a tua fidelidade é uma semente, a tua fidelidade é uma semente, e essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, e os seus filhos comerão desse fruto, do fruto da tua fidelidade. Eu sei que de repente as pessoas te condenam, mas você está todo dia na igreja, você está fazendo o que na igreja de novo? Nossa, você vai 12 dias na igreja. Ei, deixa eu te falar, a sua colheita será diferente. Em nome de Jesus, o Senhor está atento, os olhos dele está atento à tua fidelidade, ao teu clamor, ao teu posicionamento, em nome de Jesus. Então tenha coragem para fazer 2026 um ano diferente. Nós estamos no 4º dia, meu irmão, de um ano que vai ser poderoso em nossas vidas. Um ano que vai ser um divisor de águas. Um ano que daqui 10 anos você vai lembrar, nossa, em 2026 foi uma loucura. 2026 eu me propus a fazer algo diferente para o Senhor, e hoje eu estou aqui. Eu me propus a ser fiel mais do que eu já era, e hoje eu estou aqui colhendo esses frutos. Em 2026 foi um marco na minha história, porque eu decidi entregar a minha vida, as minhas forças, as minhas lágrimas no altar do Senhor, e por isso eu estou aqui colhendo os frutos. Quantos podem ver isso pela fé? Eu já vejo grandes histórias aqui se reconstruindo em nome de Jesus. Se coloca de pé, meu irmão. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Coragem para começar do jeito certo. Ei, o Senhor está te dando tempo para você olhar para a tua história. Olha para a tua vida. Deixa eu te falar um negócio aqui. Às vezes a gente quer ser herói. Eu quero ser herói, eu quero ser. E a maioria das vezes os heróis, eles se esquecem das suas fragilidades. Os heróis, eles se esquecem que eles também são feitos de carne. Para todo super-homem, meu irmão, sempre haverá uma criptonita. Você precisa cuidar, você precisa ter os seus olhos abertos, ter os seus ouvidos atentos e mudar as equações da tua história, porque eu quero declarar que você terá as melhores respostas em nome de Jesus. Ei, coragem. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: coragem, meu irmão. Coragem, 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 coragem. Coragem, 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 coragem. Levanta sua mão e diga: Senhor, eu recebo coragem na minha vida, eu recebo coragem na minha história, eu recebo coragem. Diga: Senhor, me manda coragem, eu quero coragem, Senhor. Coragem para fazer tudo novo, coragem para fazer diferente, coragem para me posicionar diferente, coragem
coragem, coragem, coragem em nome de Jesus. Senhor, encha o teu povo de coragem, enche o teu povo de coragem em nome de Jesus, que eles tenham a coragem para vencer os gigantes que estão se levantando, que eles tenham coragem para vencer esse deserto, que eles tenham a coragem para vencer essa tempestade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles tenham coragem para mudar a rota, para dar um novo destino em sua história e realmente construir as suas casas em um alicerce vivo, santo e poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos recebem essa palavra? Fala um amém aí em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar.